Seja bem-vindo, bem-vinda ao Conhecimento da Fé desta semana. Uma alegria ter a sua companhia neste momento de encontro dedicado à leitura bíblica, à Palavra de Deus e ao conhecimento da nossa fé. Te convido a fazer a experiência de colocar-se na presença do Pai Eterno, pedindo a luz e a força do Espírito Santo, para que possamos ter um proveitoso encontro de conhecimento. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O programa de hoje fala de uma obra resultado de uma pesquisa muito importante. Um livro, Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas. Surge em resposta ao destaque de personalidades religiosas, principalmente elas se dizendo católicas, no ambiente digital, especialmente após a pandemia. Esses influenciadores da fé, notáveis no catolicismo, alcançaram milhões de seguidores, gerando uma significativa influência. Um grupo de pesquisadores composto por Fernanda Medeiros, Aline Amaro, Alzirinha Rocha, Moisés Esbardelotto e Vinícius Gomes, reunido por Dom Joaquim Moll, analisou e compreendeu os impactos desse fenômeno na igreja e na pastoral. Hoje, nós vamos aprofundar nesta pesquisa que oferece ao público este livro, Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas. Está conosco Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte. Querido amigo, uma alegria poder recebê-lo mais uma vez aqui na TV Pai Eterno. Dom Moll, bem-vindo. Muito obrigado, Padre Wellington, a alegria toda minha. Uma saudação muito especial a todos os telespectadores da TV Pai Eterno, para que sejamos pessoas conectadas e sintonizadas com tudo aquilo que diz respeito ao Reino de Deus. E também está conosco a professora Alzirinha Rocha de Souza, doutora em Teologia pela Université Catholique de Louvain, com estágio pós-doutoral em Ciências da Religião na Universidade Católica de Pernambuco e membro da Sociedade Internacional de Teologia Prática, também professora universitária. Professora Alzirinha, bem-vinda. Obrigada, Padre Wellington. Uma boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Aproveito para cumprimentar também a Dom Moll nesse momento. Para nós sempre é um motivo de grande alegria podermos fazer esse encontro acontecer, é claro, com vocês, convidados, e com aqueles que acompanham a TV Pai Eterno. O programa Conhecimento da Fé vai ao ar às quartas, às 9h30 da noite e aos sábados, ao 12h30. Eu começo perguntando, Dom Moll, sobre a importância e a relevância dessa pesquisa. Então, Padre Wellington, todos que aqui estão, a Alzirinha sempre poderá depois complementar alguma coisa. Mas esta pesquisa, agora publicada, ela é muito séria porque o fenômeno da influência digital é sério. É um fenômeno que ainda precisa ser melhor compreendido e precisa, portanto, de estudos sérios. Então, este é um dos estudos, uma das pesquisas sérias para fazer compreender algo que está acontecendo
e que tem um caminho muito próprio e às vezes muito independente, muito autônomo. Não quer dizer, contudo, que todos os influenciadores digitais católicos sejam iguais. Às vezes não são nem parecidos. Portanto, há influenciadores digitais católicos que têm feito um trabalho importante, interessante, de aproveitamento das novas tecnologias e de evangelização pela via digital. Mas há também influenciadores que têm o seu mundo próprio, mais ou menos como uma espécie de autismo digital, né? Ele tem um mundo próprio, as regras próprias, o seu produto próprio, a sua ideologia própria. Então nós precisamos aprofundar, e esse livro é pertinente porque ele consegue ir a fundo na análise de diversos aspectos. Professora Alzirinha, quando eu recebi a obra, eu tive a oportunidade de folhear e confesso que fiquei muito curioso com as provocações que o livro faz, uma vez que é uma análise que se aprofunda nesse fenômeno que advém desse movimento pós-pandemia. Durante a pandemia, muitas comunidades, paróquias tiveram contato mais aproximado com a internet, com as redes sociais, até para continuar, de alguma forma, por assim dizer, a vivência da sua fé. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa pesquisa. Como se deu, digamos, essa ideia para pensar ou refletir sobre este fenômeno que ainda é recente para nós? Então, Padre Wellington, é importante essa sua pergunta, porque na época da pandemia, o que nós fizemos enquanto igreja, a maior parte das comunidades eclesiais, o que fez foi transportar o que era o físico para o que era o virtual, né? Porque estávamos limitados todos de estarmos reunidos em comunidade. Então, isso foi uma exigência daquele momento, e o Papa já dizia também naquele momento que esse era um momento muito específico da igreja, tão logo passasse a pandemia, todos tivessem a oportunidade, incentivassem as comunidades a voltar novamente para o espaço físico e a se reunir fisicamente, porque é isso que nos constitui enquanto igreja, sermos uma comunidade, uma comum unidade de vínculos de pessoas que celebram juntas, que partilham juntas, que convivem juntas em torno da pessoa de Jesus, né? Nos lembrava o Papa. Então esse foi um momento que chamou talvez mais a atenção para esse mundo digital. Quer nós quiséssemos ou não, nós fomos obrigados a entrar nesse modelo de comunicação, porque foi o que nos restou naquele momento. Por outro lado, o fenômeno da influência digital é um fenômeno que ele é anterior à pandemia. Ele foi visibilizado na pandemia, porque se chamou a atenção para esse ambiente digital, mas ele é anterior. E ele é anterior eu costumo dizer assim, Padre Wellington, nós viemos, enquanto igreja, fazendo o anúncio daquilo que somos, primeiro a pé, eram os missionários que vinham a pé, depois pelas mídias impressas, pelos murais, pelo que era escrito, pelas rádios nos anos 50, pela TV nos anos 60 e 70, até que nos anos 80 nós fomos atropelados para o bem e para o mal pela rede social, não é? E pelo esse ambiente digital que tem uma série de qualidades, mas também em excesso ou para alguns excessos ela acaba mais nos atrapalhando a vida eclesial, especificamente falando, do que nos ajudando. Então esse ambiente digital e essa influência digital, ela vem anterior por outros canais, vamos dizer assim, menos, não é, digitais, mas vem anterior à pandemia, ela se exacerba na pandemia, e aí, quando nós paramos para nos debruçarmos sobre esse tema, nós nos demos conta, primeiramente, que esse era um fenômeno que já estava instituído.
não é? A questão da nossa pesquisa, e eu acho que é sempre bom a gente retomar, como o Domol disse há pouco, existem influenciadores e influenciadores. A questão da pesquisa não é mais dizer se isso é bom ou é ruim. É bom, não é? Se bem utilizada, sobretudo se bem utilizada pelos canais de evangelização ou com o objetivo de evangelização, ela é sempre uma comunicação muito útil e um meio. E essa é a questão, não é? E nós, então, depois de uma enormidade, de uma lista, não é, de pessoas, nós afunilamos em 5 nomes, com 5 perspectivas eclesiológicas bastante distintas uns dos outros, e também com uma compreensão de ser, no sentido mais estrito do verbo ser, católicos e do exercício do cristianismo católico romano, para termos pelo menos uma visão, não é? Ou chegarmos a um olhar mais amplo acerca, então, desse fenômeno. Principalmente esse olhar que nós temos diante da instituição, da igreja, da forma como ela se organiza no nosso país. Recentemente, Domol esteve à frente de uma importante comissão episcopal da CNBB, a Comissão Episcopal para a Comunicação. Domol, como a presença à frente dessa comissão levou o senhor a compreender a necessidade de uma pesquisa sobre esses fenômenos? Muito obrigado por essa pergunta, Padre Wellington, porque ela é muito importante e ajuda a entender várias coisas. Nós primeiro detectamos e sentimos na realidade, observamos na realidade os efeitos da influência digital católica. Então, nós nos despertamos para o estudo deste assunto, deste fenômeno, quando começamos a nos sentir impactados. Por exemplo, a influência digital católica impacta na pastoral das dioceses, porque a influência digital ela acima supradiocesana, e cada diocese tem o seu projeto pastoral, e cada influenciador também tem o seu. Então, a presença do influenciador, se ela não for muito ética, ela acaba interferindo na ação pastoral da diocese, da igreja local. Outro campo de impacto é o campo da formação. Nós começamos a observar que influenciadores digitais começaram a entrar para os seminários, ou nos seminários, onde estão os seminaristas, de modo que os seminaristas têm a formação com os formadores da casa, com os professores de filosofia e teologia onde eles estudam, e tem também a filosofia e a teologia dos influenciadores. E nem sempre, aliás, quase sempre, vamos dizer assim, não é? Esta influência, ela não caminha na mesma direção. Ela se apresenta como uma espécie de contraponto, né? O direito ao contraditório. Então, atuam na formação de seminaristas, de leigos. Um outro campo, por exemplo, é o da organização social. O porquê? Porque os influenciadores digitais, eles recebem uma nomeação. Eles são nomeados autoridades da igreja, exatamente pela influência que exercem. Mas a autoridade da igreja não são os influenciadores. A igreja tem a sua organização própria, eclesial, não é? Na linha que, inclusive, o Papa Francisco tem direcionado. A outra questão, o influenciador não gosta do Papa Francisco, então começa a espalhar dentro da comunidade católica a recusa do magistério da pessoa do Papa Francisco, que está promovendo uma profunda, séria, necessária reforma dentro da igreja. Então, observe como é que a influência digital ela chega e toca em realidades extremamente delicadas. E elas vão, muitas vezes, repito, como a expressão de uma contradição, de uma divergência e, mais sério do que isso, de uma divisão e chega a ser mesmo uma ruptura. Alzirinha, quando você teve a oportunidade de fazer a análise,
observar o fenômeno, o que mais te chamou a atenção a partir da sua análise? É claro, dentro daquilo que você quiser expor, da sua pesquisa, daquilo que você quiser destacar do objeto que você analisou, né? As 4 questões norteadoras foram, primeiro, a persona, quer dizer, nós buscamos entender durante todo o ano de 2021, cada um dos pesquisadores mergulhou no mundo desse objeto digital, nós acompanhamos diariamente tudo que ele foi, ou ela, não é eles, nesse caso só tem homens, coincidentemente, mas que foram sendo postados no ano de 2021, dia a dia. Esse é um material anexo à pesquisa, um material que está registrado, quer dizer, nós temos tudo o que foi citado na pesquisa, tudo isso está registrado como anexo, não está no livro, porque é um material enorme, mas nós achamos importante fazer esse registro, porque eventualmente agora, nas redes, alguém pode excluir algum post, não é? Mas não é o caso, porque nós temos aí todo esse material. Então, primeiro nós pensamos quem é essa pessoa, não é? Porque no final nós pensamos e se comprovou, a pessoa ela projeta nas redes sociais aquilo que ela é e o que está vinculado à sua história, ela não se constrói do dia à noite, né? Ela mostra nas redes sociais, ela vai adequando ao jogo das redes sociais, mas ela vai mostrando ou vai se desvelando aquilo que ela é, que tem sentido dentro da sua história. E aí, nesse momento, para nós, também era importante as influências religiosas, sociais e políticas que a constituíram aí ao longo, então, da sua vida. Depois, no segundo momento, a performance, quer dizer, qual é o seu estilo, como é que ela trabalha, o que ela posta nas redes sociais, o que é o seu ponto de interesse que faz esse engajamento desse público, não é, que a segue, quais são os capitais simbólicos que ela agrega a essa pesquisa, depois o conteúdo, não é, as questões, e aí para nós é um ponto muito chave, as formas de expressão, as questões, as pautas que ela defende, ao alinhamento com o Evangelho, com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com a CNBB, e também com as orientações da Igreja Universal, que hoje é o papado, não é, o alinhamento com o Papa Francisco. E por último, então, a interação com esse público. Como é que se dá esse diálogo com esse público? Porque a gente precisa perceber que essas 4 variáveis, essas 4 questões, elas são interligadas, não é? O público é, muitas das vezes, o termômetro do conteúdo, que muda o termômetro da performance, que vai constituindo aquilo que a pessoa efetivamente vai se desvelando ou que ela é, e de alguma maneira, então, ela se mostra. Então, nesse sentido, o objeto que eu analisei, cada um de nós analisou um, e eu analisei, então, o Padre Júlio Lancelotti. E o Padre Júlio Lancelotti, eu acho que tem, e aí eu aponto em relação a ele, alguns limites do seu trabalho, não é? Mas também em relação a essas 4 vertentes, só para a gente fazer um exercício muito rápido, essas 4 questões norteadoras ou vertentes, a gente diz que o Padre Júlio, enquanto persona, é, por exemplo, alguém que sempre trabalhou no que ele trabalha hoje. Hoje ele trabalha notadamente com a causa da população em situação de rua na cidade de São Paulo, mas a vida inteira, durante todo o seu ministério, ele trabalhou com outras populações também em vulnerabilidade social e sempre nessa linha do social, não é? Então, essa performance dele, ele se mistura hoje, a gente diz, não é? É um conceito próprio da comunicação, ele é praticamente a sua causa, o que é um limite, mas também o que é uma, vamos dizer assim, uma qualidade, não é? Porque a sua pessoa, à medida que ela se torna conhecida, ela também dá visibilidade a essa causa. O seu conteúdo é praticamente monotemático, não é? Ele só fala disso o tempo inteiro, durante um ano,
e esse ano pega o final da pandemia, especificamente falando, com todas as questões sociais que se agravaram muito nesse período. Ele dá visibilidade a todas as outras pastorais sociais que cuidam também da população em situação de rua no país, ele reposta na sua rede, então o tema dele, seja a partir dele também ou dos outros, não é? Ele dá essa visibilidade, e no caso específico dele, ele não tem uma interação com o seu público, ele não responde absolutamente nada, nem os elogios e nem as respostas que geram, às vezes, algumas tensões, e são respostas até bastante, vamos dizer assim, indelicadas em relação a ele, com as polêmicas, enfim, que saem nas mídias sociais. Alzirinha, eu preciso fazer uma consideração. Talvez, então, diante das vertentes analisadas, você tenha tido a vertente mais difícil ou mais fácil de analisar? Eu acho que todas têm os seus limites e as suas possibilidades. Perfeito. Né? Todo o trabalho de influência digital, o desafio é deixar de ser influência digital para ser evangelização digital. Perfeito. Claro está que dentro dos objetos que nós escolhemos, eu tenho até que o Padre Júlio é um dos objetos mais, ainda que seja uma pessoa que tenha bastante polêmica em volta dele, ele é alguém que dialoga muito fortemente com os níveis estaduais, com os níveis federais, e é alguém que consegue transformar o seu espaço. Entre os objetos, nós temos aí questões, eu acho que mais delicadas, que contrapõem as orientações da Igreja do Brasil, que contrapõem as orientações, inclusive a condução do Papa Francisco. Então, eu acho que o meu não é trabalhoso, todos foram bastante trabalhosos, todos têm limites e qualidades, mas dentro desses 3 eixos últimos, sociopolítico e comunicacional-cultural, tem outros que eu acho que se afastam muito mais daquilo que é esperado para o próprio do processo de evangelização e para o processo de missão da igreja. Perfeito. O Padre Júlio é aquele que, com todos os seus limites, ele ainda se aproxima mais daquilo que é o desejado, vamos dizer assim, né? Ou que é o esperado, do que é próprio mesmo da igreja, não é? Porque a igreja é aquela que, vai dizer o Papa Paulo VI, ela serve para evangelizar, esse é o seu papel primeiro, dizer da pessoa de Jesus e dizer dos seus ensinamentos, não é? Pronto, esse é o papel da igreja. Tudo que decorre desse processo de evangelização, desde os textos bíblicos dos Atos, foi sendo construído no bom sentido ao longo da história da igreja. Então não há porquê a essa altura, mesmo mudando a mídia para esse ambiente digitais, que pessoas assumam esse papel para fazer bolhas eclesiais e magistérios paralelos. Certo. Então, nós temos no nosso corpo de pesquisa, e tem uma outra coisa importante, assim, que eu gostaria de dizer, Padre Wellington, que essa pesquisa, ela não é para dizer de A, de B, de C ou de D, não é? Nós utilizamos a metodologia de casos para pensar o fenômeno. É isso que nos interessa, é abrir um debate sério, baseados em dados coletados, não é? Dados sólidos, para abrir uma discussão sobre o fenômeno. E o fenômeno nos diz, à luz desses 5, que não é possível, por exemplo, ter evangelizadores ou influenciadores digitais católicos que se distanciam ao tal ponto do que é próprio do Evangelho, do que é próprio do anúncio da Igreja, ao ponto de se fixar, por exemplo, unicamente na perspectiva do humor, unicamente na perspectiva do seu ser artístico, da sua pessoa, da sua imagem, quer dizer, ele é a imagem, não é? Se fixar unicamente em ataques sistemáticos, ataques deliberados e críticas deliberadas à instituição eclesial, porque se fala em nome da igreja, está ótimo, mas também não há razão para atacar constantemente
e sistematicamente e nomear pessoas. Não é? Isso é um contra, inclusive, testemunho. Isso não quer dizer que a gente pense que um evangelizador e todas as pessoas devam pensar da mesma maneira, não é isso. Eu sei que o tempo já está esgotado, Padre Wellington, você está tendo, né, uma paciência aqui conosco, mas sobretudo porque estas explicações da professora Alzirinha ajudam a entender muito a pesquisa. Se você me permite, só anunciar, porque depois a gente pode continuar conversando. Existem duas forças muito grandes exercidas sobre os influenciadores, que é a força dos influenciados, ou seja, o influenciador precisa atender à demanda dos influenciados, a mentalidade, a ideologia, a visão dos influenciados, justamente para aumentar o seu público, para aumentar os seus seguidores. E a outra força que é muito forte sobre os influenciadores é a força financeira, porque eles são monetizados, não é? Então, a cada postagem, cada vez que uma pessoa vê, assiste aquele vídeo, aquela declaração, cada vez que é acessado o influenciador, ele ganha com isso, né? Então, ganha através dos patrocínios. Então, a força do dinheiro e a força dos influenciados também precisa ser mais aprofundada para que a gente possa entender a cabeça e o coração desses influenciadores. Dom Mol, e assim, eu preciso chamar o intervalo, porque nós precisamos dar seguimento ao programa, mas eu queria que o senhor fizesse o convite para quem está nos acompanhando para se aprofundar. Eu acredito que a nossa conversa aqui é um aperitivo, né? As pessoas terão de modo bem substancioso, né? Basta a gente observar aqui que é um livro considerável, né? Esse Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas. É apresentado aí por 2 selos editoriais, a editora Ideias e Letras e a Paulus. Chegou já no mês de fevereiro, né, Dom Mol, as editoras, né? As livrarias. Chegou. Isso. Já estão nas livrarias, você pode também comprar pelo site das editoras. É um livro de 413 páginas, porque é o resultado de uma pesquisa muito séria, então ele foi feito, né, exatamente ditado pela necessidade exatamente do que foi pesquisado. E preciso dizer para vocês, sem nenhum, digamos, orgulho, nenhuma vaidade de nenhum dos autores, é um livro que está tendo uma aceitação muito grande. Quem lê para aprender, entender, etc., e quem lê também para fazer as suas críticas, né, as suas reações. O fato é que a gente precisa, de fato, aprofundar este assunto, porque é uma realidade, como disse agora há pouco, que impacta muito a vivência da fé cristã. Então, nós precisamos acreditar que é possível, entendendo melhor, não é? Entendendo melhor o fenômeno, é possível a gente criar um ambiente necessário para a formação de evangelizadores digitais católicos que se deixem, digamos assim, organizar, se deixem tocar pela força e pela lógica do Evangelho. O contrário dos influenciadores que se deixam guiar e tocar pela lógica do mercado midiático. Então, leia o livro, discuta o livro, coloque em debate com seus amigos, seus colegas, isso que importa muito para a gente avançar neste assunto, no aprofundamento desse assunto. Nós vamos para um rápido intervalo, já agradecendo a professora Alzirinha Rocha de Souza, a Dom Mol pela oportunidade da nossa partilha nesse primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco com mais conhecimento da fé, falando sobre esta importante obra, fruto de uma pesquisa sobre os influenciadores digitais católicos. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé de hoje, falando sobre uma pesquisa que foi realizada acerca dos influenciadores digitais católicos e que se tornou o fruto de um livro. Este livro que você vê aí na tela, com o selo da editora Ideias e Letras e da Paulus
este livro Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas. No primeiro bloco tivemos a participação da Alzirinha Rocha de Souza, professora universitária, e de Dom Moll, bispo auxiliar de Belo Horizonte, falando um pouco sobre as motivações dessa pesquisa. E agora eu tenho a alegria de receber a Aline Amaro da Silva, ela que é jornalista, mestra e doutora em teologia, com estágio doutoral na Alemanha e pós-doutoral na Áustria, professora universitária, realiza cursos, palestras e pesquisas em teologia, comunicação, cultura digital e religiosidades. A Aline que esteve aqui na nossa atualização do clero da Arquidiocese de Goiânia, tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Aline, bem-vinda. Obrigada, olá a todos e todas, uma alegria participar de mais um programa na TV Pai Eterno e também poder conversar sobre um tema tão importante para a igreja, especialmente no Brasil, um tema muito atual que nós buscamos aprofundar nesse livro. E está conosco também Vinícius Borges Gomes, é jornalista, mestre e doutor em comunicação, é educador e ativista pelos direitos humanos, com destaque para a área das juventudes, pesquisa e interface entre comunicação e política. Vinícius, que é também dos autores do livro, né? Estão aí nesse grupo de pesquisa. Vinícius, bem-vindo. Obrigado, Padre Wellington, é uma alegria estar aqui no programa. Queria mandar um grande abraço a todos que nos assistem, também para a Aline, que me acompanha neste bloco, aos meus colegas de pesquisa, o Dom Moll e a Alzirinha, que também participam do programa, e saudar também Moisés e Fernando, outros autores desse coletivo que atuou na produção dessa pesquisa, que só está começando. É uma alegria estar aqui. Aline, eu começo perguntando para você como foi participar desse grupo e receber esse desafio de analisar fenômenos que surgiram do ponto de vista mais intenso a partir da pandemia e que se tornaram patentes depois dela. Foi bem desafiador, mas muito enriquecedor. Nós discutimos muito até escolher a metodologia, o caminho da pesquisa. Nós primeiro fizemos uma pesquisa exploratória sobre o fenômeno da influência digital. Então, tudo que tinha a respeito desse assunto, nós buscamos fontes, artigos, livros, tudo que tinha publicado. Nós também, quando definimos que íamos focar nos influenciadores digitais católicos, nós também tivemos vários critérios para ver quais que nós escolheríamos para poder compor e trazer um pouco dessa visão, porque uma das coisas que a gente notou fazendo esses 3 anos de estudo é que é tão diverso e tão amplo esse fenômeno que mesmo um livro de 3 anos de pesquisa, que sintetiza 3 anos de pesquisa, ele não abarca todo o fenômeno. Então a gente buscou trazer elementos e personas, né, pessoas que são influenciadores, que tentam demonstrar um pouco dessa amplitude. Então, cada um com um perfil diferente, com traços diferentes, uma performance na rede diferente, estratégias, enfim, que buscasse fazer isso, né? Então, foi um tema que já estava bem atual e cada vez ele se torna mais, parece que se torna mais importante, assim. Então, ele é realmente um tema emergente e um tema necessário. Vinícius, como foi para você participar dessa pesquisa que se tornou este livro? Para mim, Padre Wellington, foi um grande aprendizado, porque nos colocou diante de um objeto muito novo. Portanto, é sempre um grande aprendizado lidar com algo que é relativamente novo. Embora os influenciadores digitais católicos já venham atuando há alguns anos, ainda é algo que foi pouco estudado. E o aprendizado também vem da convivência com outros pesquisadores, como eu citei, o grupo de pesquisa que gerou
esse livro. É um grupo muito capacitado, muito potente, de pessoas com saberes muito diversos. Isso, para mim, foi muito empolgante também, né? Porque acaba nos motivando a estudar algo que, por ser novo, também instiga muito o nosso interesse científico e também, claro, um interesse que parte daquilo que a gente vive enquanto experiência de fé. Então, para mim, foi aprender e foi descobrir coisas novas. Agora, eu preciso perguntar sobre os objetos, por assim dizer, os personagens analisados, né? Deixar vocês bem livres para dizer como foi ter esse contato, analisar as redes sociais, os discursos, as formas de apresentação. Eu acho que é um ambiente muito rico. Pelo que a Alzirinha nos disse, o material que vocês analisaram de pesquisa é um material vasto, denso. Aline, como foi para você ter a oportunidade de eleger aquele que você iria analisar e poder extrair aí essa análise do ponto de vista, que volto aqui a dizer, não necessariamente para enquadrar a pessoa entre certo e errado, bom e mal, né, Aline? Sim, sim. Então, primeiramente, como eu havia falado antes, nós fizemos listas e inicialmente com os macro-influenciadores, né? Ou seja, aqueles influenciadores com o maior número de seguidores, aqueles que tinham conteúdo religioso, católico, com maior número de seguidores nas principais plataformas, né? A partir dessa lista, a gente começou a incluir outros critérios, que não só o número de seguidores, mas também o que nós percebíamos de impacto de influência. Então, às vezes, um seguidor, um que tinha 20 milhões e outro que tinha 1 milhão, muitas vezes ele estava mais na pauta da igreja, nas paróquias, mesmo entre os bispos, entre os padres, entre o povo de Deus. Parecia que estava mais na boca do povo do que outros que tinham mais seguidores. Então, também o critério de influência, ele depende daquilo que tu coloca, né, como importante. Então, o engajamento das pessoas, a forma como elas recebem essa influência, essa mensagem, essa comunicação, também vai dizer se aquele influenciador digamos assim, mais relevante ou menos relevante. Então, alguns desses critérios de relevância, também a diversidade. Então, nós buscamos, como somos 5 pesquisadores, nós buscamos 5 objetos e cada um sendo uma referência digamos assim, de um grupo de influenciadores, né? De um tipo, um perfil que a gente percebia a semelhança de performance entre outros influenciadores. Uma das primeiras coisas que a gente percebeu foi como tinham padres influenciadores, muitos padres, né? A nossa lista de 50 dos principais, né, dos macro-influenciadores, praticamente não tinha nenhum leigo, praticamente não tinha nenhuma mulher. Isso também definiu um pouco a nossa escolha. Por exemplo, entre os objetos, a gente não colocou nenhuma mulher. Até tinha algumas que estavam acima de 1 milhão. Mas pela força, pela relevância e expressão que existia muito mais padres influenciadores, então a maioria dos pesquisados, sim, eram padres influenciadores. Para também entender, ter um panorama como é a influência digital católica no Brasil. Em outros lugares, talvez isso mude, né? Talvez não tenha tanta discrepância, digamos assim, entre leigos e presbíteros, entre homens e mulheres. Mas aqui no Brasil, a maioria dos macro-influenciadores são homens, são sacerdotes, né? Então, por isso que houve essa escolha, né? Assim que a gente percebeu 5 que representavam diferentes performances,
e definimos estes 5, então nós sorteamos entre nós, né, qual, justamente porque nós não queríamos escolher um que eu gosto ou um que eu não goste. A gente buscou trazer critérios bem científicos para a pesquisa, para que não fosse achismo, que não fosse uma opinião pessoal, mas justamente uma análise comunicacional, uma análise sociopolítica e uma análise teológica eclesial, né? Sempre com essa perspectiva pastoral. O que podemos contribuir para a igreja era uma das nossas perguntas com essa pesquisa, né? E por isso que no final das nossas análises nós trazemos uma perspectiva pastoral como uma proposição, né? Então, diante dessa pesquisa, diante desse fenômeno, o que a igreja, o que cada cristão, cristã pode fazer, né? Porque uma das coisas que a gente também estudando o fenômeno da influência e que o documento Rumo à Presença Plena do Pontifício Dicastério para a Comunicação do Vaticano, ele coloca é que cada cristão, cada cristã é um micro-influenciador. Então, todos nós estamos nessa dinâmica de influenciar e ser influenciado. Vinícius, você teve a oportunidade também de olhar para um objeto, um influenciador. Quais foram as experiências que mais te marcaram no percurso dessa pesquisa? Padre Wellington, é muito bom a gente explicar para quem está nos assistindo que uma pesquisa acadêmica ela tem que ter um distanciamento, né? E foi o que a gente buscou. O que significa distanciamento? A gente buscar não se influenciar por opiniões, como a Aline disse, achismos. Então a gente olha, quando a gente fala objeto é uma palavra estranha, né? Mas é uma palavra muito desse ambiente científico. Objeto é aquilo que a gente estuda. Neste caso, nós estudamos pessoas públicas que atuam nas redes com a perspectiva de influenciar no ambiente do catolicismo. É interessante a gente pensar também que o livro não tem o objetivo de falar de determinadas pessoas específicas, mas ao contrário, nós queremos olhar para o fenômeno. Só que para a gente entender um fenômeno que é tão amplo, que é tão complexo, a gente precisa partir de um ponto específico, a gente precisa olhar para algumas experiências concretas. E aí, nós escolhemos 5 experiências concretas, a Aline acho que já explicou um pouco dos critérios, e a partir dessas 5 experiências concretas, que são 5 pessoas, nós olhamos para o fenômeno. E a gente pensa, como é ser um influenciador católico hoje? Que tipos de influência católica têm sido predominantes do ponto de vista do engajamento, do ponto de vista do alcance, do ponto de vista do impacto eclesial que promovem? E aí, esse livro é muito mais um primeiro passo do que uma resposta final. A gente costuma dizer que a ciência ela sempre nos apresenta muito mais perguntas do que respostas. A gente tem algumas boas questões colocadas ao final do livro, que a gente chama de perspectivas, mas também muitas perguntas. Uma pista, por exemplo, a gente consegue identificar alguns, eu vou usar uma palavra aqui entre aspas, arquétipos de influência. Parece que alguns tipos de influenciadores, eles se reproduzem, com as suas diferenças, claro, mas de alguma forma com uma roupagem muito parecida, um jeito de se comunicar muito parecido. E o horizonte principal é de que forma isso impacta a evangelização. Porque a igreja, quando vai consultar esse livro, e ela o fará, assim como outros grupos, ela está preocupada com isso. Como que a evangelização pode melhorar ou como ela é impactada positiva ou negativamente, mas também sob outros pontos de vista. E aí a pesquisa é para ajudar nesse sentido. Então, o Padre Wellington disse no início, de forma muito feliz, nós não queremos dizer que alguns influenciadores são bons, outros são ruins. A
até porque pesquisa científica não é para isso. Nós estamos olhando para o fenômeno, apontamos algumas coisas, sabemos que são pessoas muito seguidas e, portanto, queridas também pelos seus seguidores, mas é um olhar científico, um olhar questionador para a gente entender esse fenômeno que é presente, é latente e está em constante crescimento também. E a pesquisa, Aline, talvez já aponte para uma janela do ponto de vista de um desdobramento à frente para observar os influenciados, né? Acredito que é um público também muito grande, diverso, uma vez que as necessidades vão surgindo desse público e esses influenciadores vão alimentando, né? É um movimento aí que vai acontecendo, né? Sem dúvida, uma das coisas que nós gostaríamos de fazer é justamente esse segundo passo de pesquisar esses grupos de seguidores, né? O perfil de quem segue esses influenciadores digitais católicos e perceber justamente nessa, talvez, um trabalho com grupos focais ou outros tipos de pesquisa qualitativa com esses grupos, né? E perceber na vida das pessoas o que muda essa influência, o que realmente impacta. Observando o livro, né, muitas pessoas podem estar se perguntando, por exemplo, né, as conclusões dessa pesquisa estão neste livro, mas não necessariamente a pesquisa quis predeterminar julgamentos rasos, por assim dizer, desses analisados. E eu chamo a atenção para isso, para que as pessoas procurem se aprofundar, ler o livro, porque é fruto de uma pesquisa densa, exigente, né, de vocês. Vinícius. Sim, eu acho interessante, até para que a gente tenha feedbacks, né? Quem puder ler o livro e dar retornos para nós, que sejam retornos críticos também. A crítica nos estudos científicos ela é fundamental. E a gente espera isso, né? Proposições, dicas para outras pesquisas. Nós estávamos falando do interesse em fazer estudo de recepção, ou seja, estudar as pessoas que acompanham os influenciadores. É isso, vamos dialogar, né? Nós não estamos oferecendo nenhuma régua moral sobre ninguém, também não queremos fazer afirmações de cunho taxativo, como dissemos no início, mas a gente quer discutir o fenômeno de maneira ampla, de maneira serena também, eu acho que é importante. Então, o nosso convite para quem está nos assistindo é para ler o livro, conhecer a pesquisa e, se possível, dar retornos também, porque para a gente é muito bom conversar com aqueles que tiveram a oportunidade de ler. Nós já estamos tendo, viu, padre, muitos retornos, isso é muito legal. Muitos padres, alguns bispos, leigos também, muita gente da área da comunicação, da teologia. Tem gente que às vezes é da área da comunicação, nem estuda questões teológicas, mas está interessado em saber sobre os influenciadores católicos, porque sabem que se trata de algo de muita relevância. Nós tivemos muito contato com pesquisadores da influência digital de outras áreas, né, que não necessariamente a religiosa, e são pessoas que estão interessadas no nosso livro, porque nós também fomos buscar, né, nesses autores conceito de influência digital, de celebridade. Então tem sido uma troca muito grande. Eu acho que a troca, o diálogo, ele só faz crescer, só faz a gente evoluir, não só academicamente, mas se a gente for pensar do ponto de vista eclesial, enquanto igreja também. O nosso tempo, infelizmente, se esgotou, mas eu quero fazer um convite no ar para os nossos convidados. Aline e Vinícius, eu quero convidar vocês para uma outra oportunidade, no próximo programa, a gente retomar as questões que são mais pertinentes ainda a essa pesquisa, a esse livro. O livro é instigante, então acredito que as pessoas que estão nos acompanhando deverão procurar nas editoras,
este selo da Editora Ideias e Letras e da Paulus, as pessoas poderão adquirir esta obra e fazerem as devolutivas também das considerações. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou encerrando o Conhecimento da Fé de hoje, agradecendo a participação da Aline Amaro da Silva, jornalista, doutora em teologia e professora universitária, e do Vinícius Borges Gomes, jornalista e doutor em comunicação. Um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigada, grande abraço. E eu agradeço a você, caro telespectador, pela oportunidade que nos dá de entrar na sua casa e de, assim, aprendermos um pouco mais. Até a próxima semana com mais Conhecimento da Fé.